Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Hoje, dia 1º de julho de 2026. Sou Ronaldo Choso, estou como responsável aqui pela parte de capacitação na Subsecretaria de Gestão de Pessoas. E hoje é o dia da gente falar, né, sobre a parte de integração entre a gestão de cargos e gestão de pagamento da administração direta. Como é que vai funcionar a dinâmica dessa agenda de hoje? Vocês têm um perguntas e respostas que está disponível aí no Teams, do lado ali da parte do chat, de pessoas, enfim, que você consegue ter uma interrogação ali para que você possa interagir aqui com a gente. Claro, essa apresentação que está sendo feita aqui é importante de vocês aguardarem, verem os pontos principais e ao final vocês podem colocar aqui para que façam um processo de interação. Nesse mesmo perguntas e respostas, vou colocar também aqui um formulário de participação, super importante que vocês preencham para que a gente tenha ideia dos colegas que participaram da nossa agenda de hoje. E esse material que vai ser apresentado hoje, assim como o link para a gravação, será compartilhado não só na comunidade do WhatsApp de gestão de pessoas, mas também nos e-mails dos dirigentes de gestão, que é onde a gente fez o convite para a agenda de hoje. Desejo a todos uma excelente capacitação e passo a palavra agora para o Maurício, para que ele possa dar continuidade nas atividades. Maurício, está contigo. Obrigado, Ronaldo. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa capacitação extremamente importante, que foi preparada com muito carinho e muito cuidado, porque nós aqui da SGP, nós entendemos aí a dinâmica, né, dessas novas transformações digitais, sabemos aí dos desafios, né, que todo o time de RH e gestão de pessoas dos setoriais, subsetoriais tem, né, com relação ao uso do sistema, inclusive até os desafios, né, que nós temos da implementação, né, de todo esse complexo, né, principalmente quando se trata do ingresso de novos servidores, aí, das movimentações que nós realizamos. Então, o trabalho de hoje é justamente passar para vocês aí, o resultado que nós realizamos com relação à integração entre o gestão de cargos e o gestão de pagamentos, né? Então, efetivamente, quando você faz o ingresso ali via gestão de cargos, o novo servidor, né, ele passa ali por um processo de integração com a folha de pagamento de forma automática, né? Então, hoje nós estamos aqui efetivamente entregando para vocês esse trabalho realizado de forma completa e passando, obviamente, para vocês aí toda a orientação necessária para que vocês possam efetivamente fazer o trabalho ali de correção dos erros, das inconsistências que ocorrem, né, no processo dessa integração. Então, a capacitação de hoje ela é focada justamente em trazer para vocês ali, né, e esclarecer todo o movimento que vocês precisam realizar dentro ali dos erros que acontecem, onde estão esses erros no sistema, como é que você consegue identificar o erro e como é que você faz para resolver esse erro e tudo isso dentro, né, dos normativos, inclusive que já foram publicados aí pela SGP. Então, eu desejo a todos aí uma ótima capacitação, um ótimo curso. Prestem bastante atenção, porque essa capacitação ela realmente vira aí a forma de metodologia do trabalho, né? Que antes a gente era realizado conosco aqui fazendo todo o apoio e direcionamento, né? Inclusive até resolvendo algumas situações ali, né, típicas, né? E agora a gente tem aqui um material pronto para vocês, né, darem a continuidade de forma autônoma, né? E claro, sempre tendo a nossa orientação e o nosso apoio. Boa apresentação, boa capacitação para vocês e passo a palavra agora para a Luciana, que vai iniciar os trabalhos. Bom dia a todos, né? Então, vamos dar início a essa capacitação, né? E, Ronaldo, pode avançar a tela, por gentileza? Isso. Então, como o Maurício já fez um breve relato, né, os objetivos dessa agenda, que vai focar exatamente na orientação para as áreas de gestão de pessoas, quanto à identificação e correção das principais inconsistências geradas nesse processo da integração entre o gestão de cargos e a gestão de pagamento da administração direta do SGP. Nós vamos mostrar como localizar essas inconsistências no sistema gestão de cargos. Nós vamos também orientar como são as tratativas para as principais inconsistências apresentadas, então como identificar e como solucionar
essa inconsistência gerada. E no final, nós vamos fazer aí um tira-dúvidas sobre toda a apresentação, sobre toda a capacitação. Próxima tela. Aqui eu vou pedir a palavra para a Cláudia, tá? Para a Cláudia demonstrar no sistema como identificar a inconsistência após a inserção dos dados. Cláudia, com você. Bom dia a todos. Eu sou a Cláudia, trabalho aqui também na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, na Diretoria de Sistemas. E como a Luciana já fez a apresentação, eu vou estar mostrando para vocês como está chegando no relatório de erros dentro do Gestão de Cargos. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês e acho que é isso. Tem essa apresentação aqui, já foi enviada para vocês via e-mail, né? Encaminhei para um grande número ali de pessoas, recebi até uns agradecimentos de volta, aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês a tela. Ixi. Acho que, deixa eu ver aqui. A tela, Ronaldo, ficou, a que eu compartilhei ficou... É. Pode, tá compartilhando. Você está mostrando já o SGP Isso, para o pessoal. agora sim. Então, assim, essa tela vocês já viram que mudou, né, a forma de entrar aqui dentro do sistema de gestão de pessoas, entra aqui no governo digital e a gente entra no SGP, que é a gestão de pessoas. Eu estou entrando no ambiente de produção. Cláudia, só a câmera aberta. Ai, desculpa, Ronaldo, eu tinha aberto e fechei novamente, desculpa. Eu estou aqui dentro do sistema de gestão de pessoal. Alguns de vocês já conhecem esse caminho, mas eu entro aqui no gestão de cargos. Aqui abaixo eu tenho relatórios operacionais e eu tenho o relatório de integração de erros com gestão de cargos, gestão de pagamentos. Eu vou acessar, no caso de vocês, o órgão de vocês. Eu vou acessar aqui, eu acesso todos, né? Mas eu vou ver se a gente já tem, porque a gente já teve um relatório de erros hoje. Vou acessar da Casa Civil aqui, só para vocês entenderem. Então, eu vou estar colocando a data inicial aqui. Como nós tivemos uma integração aí, acho que começou dia 28, vou estar colocando aqui. E no tipo de evento, coloquei no material que eu encaminhei para vocês, sempre ingresso em exercício. Por quê? Porque quando vocês cadastram o exercício dentro do gestão de cargos, é o start para integrar com a gestão de pagamentos. Na unidade aqui vocês não precisam estar preenchendo, e essa data até eu também não preencho. Eu coloco sempre uma data início aqui. Tenho dúvida se o do mês passado tem algum problema. Coloca a data anterior aqui, maio, não tem problema. E aí você vai consultar, e ele vai estar abrindo aqui o erro para vocês. Ele traz aqui, ó, a data que foi enviada para a Folha, a data que retornou para a gente, o tipo de evento, ó, que eu falei para vocês, que é sempre ingresso em exercício, o CPF do servidor que apresentou o erro, o nome e um erro somente para este servidor. Clicando aqui no servidor, ele traz ali, ó, de onde é o servidor, o erro apresentado, que é existe duplicidade de categoria para para o mesmo RSPV. Dentro da documentação que foi trabalhada aí pela DGPP, vocês vão ter o que significa isso e o que vocês têm que estar fazendo ali dentro do gestão de cargos. Isso aqui tem mais a ver com folha, né, que é o cadastro que vocês já fazem hoje na folha, que ele está dizendo aqui que essa pessoa tem uma outra vinculação que vocês precisam estar ali cessando, exonerando ou desfazendo a dispensa desse servidor na gestão de pagamentos, esse erro que foi apresentado. O que, eu não sei se aqui eu já mostro como vocês chegam, essa aqui é da folha, eu queria pegar um erro que fosse, por exemplo, de RG. Apresentou um erro de RG, eu vou entrar no ambiente de produção, de homologação, para a gente conseguir entrar ali e fazer o acerto que precisa ser feito. Então, entrei no meu SGP aqui, né, apresentou um erro do dígito do RG.
por exemplo, né? Tem um dígito a mais, o dígito foi cadastrado alguma coisa errada ali no RG do servidor. Hoje, como é que está sendo essa tratativa dentro do gestão de cargos, né? Eu falo isso para vários RHs. É dentro do gestão de cargos. Eu vou entrar sempre na pessoa, porque quando eu estou falando do RG, ou eu estou falando do CPF, eu estou falando de uma pessoa dentro do gestão de cargos. Então, eu vou consultar o servidor, é no link. Eu vou consultar só um minutinho, por favor. Desculpa, voltei. Eu vou estar consultando o servidor aqui dentro do gestão de cargos. Isso é para RG, eu estou falando nesse momento para RG e nome se tiver algum problema, né? Entrei aqui dentro do servidor, nos dados do servidor, e aí nesses detalhes da pessoa, eu tenho esses dados aqui, que eu consigo fazer a alteração de RG e nome. A alteração de RG e nome dentro do estado é apostilamento. Então, eu vou entrar no apostilamento e vou fazer o ajuste do RG. Já falei isso também para vocês, mas vou estar falando aqui novamente. Neste momento, não está sendo obrigatório, quando eu entro para fazer a alteração do RG ou do nome, se muitos lembrarem aí, tem a publicação dessa alteração. Neste momento, tiramos essa obrigatoriedade, até por conta desses ajustes, de erros, de cadastrar um RG errado aqui, aí eu venho aqui e vou alterar meu RG e vou avançar. Avancei, ele não obriga, ele não vai alterar, mas eu vou alterar o meu aqui só para mostrar para vocês. Vou alterar o dígito para 8, eu estou no ambiente, não esquecendo que eu estou no ambiente de homologação. Vou avançar. Ah, tá. Eu vou colocar o meu sim aqui. O sim, não preciso trazer para cá os 2 últimos números, que são os dígitos do CPF, todo o número é deste lado aqui, tá? Vou avançar. Ah, tá. Esta unidade aqui, ela é obrigatória também, tá? Provavelmente os cadastros que vocês fizerem não terá esse problema, porque a unidade já está informada. Então, avancei, ó, cadastrei, confirmei, vocês viram que não exigiu o DOE. Então, esse formato aqui de acerto é para nome e RG, que é o dados da pessoa que eu estou falando. Ah, eu errei a informação da opção de vencimentos de um servidor que é CCESP. Então, eu vou entrar de novo, volto aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que está funcionando, que vocês vão poder estar utilizando. Cliquei aqui no nome do servidor. Venho no correlações, que eu também já mostrei e para algumas pessoas sobre isso. Opa, como é que eu faço aqui? Eu tenho todas as vinculações do servidor deste lado, vou entrar aqui neste vínculo aqui meu que está em exercício e ativo, não serve para bloqueado ou desligado, né? Esse bloqueado é porque o servidor tem um vínculo efetivo e ele está num outro vínculo, numa outra vinculação nomeada. Cliquei aqui no meu vínculo que eu quero mexer nos dados funcionais, eu tenho o checklist aqui habilitado para estar fazendo. Aqui, além de trazer os dados da pessoa, ele traz dados bancários e aquela tela que vocês preenchem de informações que vão para a folha de pagamento. Por que esses dados bancários, essas 3 informações não estão lá nos dados da pessoa? Como eu falei para vocês, dados da pessoa é tudo que é somente da pessoa. O nome, o RG, o CPF, nome do pai, nome da mãe. Dados da vinculação, ele está aqui. Então, lá na frente, eu cliquei no meu vínculo que eu preciso alterar, porque foi ele que eu cadastrei, ele apresentou erro para integrar, e aí eu preciso entrar naquela vinculação, por isso que eu entro pelo checklist, tá bom? Aí eu venho aqui nos dados bancários, opa, tá errado, eu preciso alterar. Venho em alterar. E faço aqui, escolho aqui que eu estou atualizando os dados, e venho aqui e vou alterar a conta. 1, 2, 3, 8, 5, 9. Não sei se vai dar erro, porque ele valida
É, o dígito. Deixa eu só trocar o dígito, vamos ver se ele vai. Ó, ele permitiu que eu alterei a minha conta, não estava fazendo isso antes, se todo mundo dos RHs aí lembrarem, não tinha esse acesso ao checklist antes. Quando todo o checklist estiver certinho, que a gente está terminando as validações, eu vou estar fazendo a capacitação do checklist com vocês, tá? Confirmei, finalizei. Voltei. Ah, eu preciso alterar a opção, eu cadastrei o PV errado. Ou tinha acumulação e eu não cadastrei. Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês. Por que eu não vou fazer ainda, a gente não vai fazer essa capacitação do checklist? Essa parte aqui de acumulação, eu preciso explicar isso para vocês. Se eu já cadastrei uma acumulação antes e eu preciso arrumar porque ela está errada, ele não está permitindo que vocês alterem a acumulação que já está cadastrada. Mas vocês vêm aqui no botão excluir, exclui todos os dados que foram informados e altera a acumulação. Ah, eu não cadastrei a acumulação, preciso cadastrar uma acumulação. Aí vocês não precisam excluir nenhum dado e vêm em alterar. Ah, não é acumulação. O erro é somente, normalmente é nos dados complementares. Então, vocês vêm aqui no alterar, motivo da alteração, tem atualização ou erro do operador. Eu vou no erro porque eu cometi um erro ali no cadastro do PV. Venho aqui, é 60%, um exemplo, o meu é 60%, e o meu PV era o 1 e estava o 5. Aí eu venho aqui, mudo para 1. Aqui continua o não, porque esta opção aqui, se vocês lembrarem, é para quando o servidor vem de fora, independentemente de onde ele está vindo, será sempre opção de vencimentos, admissão descentralizada, seja do federal, seja do municipal, seja de uma autarquia, vocês vão estar colocando o sim, ele automaticamente tira o PV, porque não tem mais PV para ser apresentado, colocado, e vocês vão estar informando o valor da remuneração deste servidor. Opa, desculpa, pois é errado aqui. Então, essa tela aqui é para isso. Eu mexo, é 60, se é PV eu coloco PV, se é opção eu vou estar colocando sim e está informando aqui o valor do meu salário. Aqui, de onde é esse trabalho, essa vinculação que esse servidor está vindo? É do executivo, é do judiciário, e assim vem, ó. Tem normalmente a maioria que está vindo aqui conosco vem do executivo, né? Essa jornada, ela é porque é 40 horas, exceção ali para áreas de saúde, que não reestruturou ainda, mas ainda nós temos aí os HCs reestruturando, e a penitenciária, que pode ser o 2, que é a de 30 horas. Essa tabela, conforme preenche a jornada, ela é automática. Esta parte aqui, ó, do RGPS e do RPPS, o que tem que ser observado? É sempre de onde o servidor, desculpa, gente, eu tinha clicado na câmera, de onde o servidor trouxe a vinculação dele. Vocês vão estar olhando o Olerite, por isso que é importante pedir o demonstrativo de pagamento para ele, eu sempre falo isso para vocês. Dentro vocês terão lá o desconto, se é RPPS, que é o regime próprio, algum regime próprio, ou se é RGPS, que é o regime geral, que é o INSS. E aí vocês vão estar colocando se é RGPS ou se é RPPS, avançou, confirmou, finalizou, fez a alteração. Então, a maioria dos erros que vocês vão estar fazendo os ajustes vocês podem estar entrando pelo checklist, que vocês também têm acesso aos dados da pessoa, documentos, se precisar mexer na escolaridade, eu mandei a escolaridade errada para a folha, precisar estar mexendo na escolaridade também. Então, é isso. Eu não sei se dá tempo, mas assim, nos dados da pessoa tem uma coisa que é muito importante, aproveitar que está muita gente aí, um erro de RG, CPF, barra alguma coisa para servidor. E aí a gente ficava tentando encontrar o que estava errado. Aqui, ó, tinha um espaço a mais no nome do pai ou da mãe ou no nome da pessoa.
Isto dá erro também ao chegar na folha de pagamento, por quê? Na folha de pagamento, este nome não está cadastrado com espaço a mais. Então, ele vai dar um erro de integração. Então, essa parte é importante, porque às vezes o pessoal fica, nossa, mas aonde que está o erro? Está tudo certo. Eu quis trazer essa parte para vocês, justamente para observar a quantidade de espaço que tem entre os nomes. Não sei se dá tempo de falar mais alguma coisa. O que você acha, Lu? Cláudia, pode sim, dá tempo. Fica tranquilo. Esse foi uma coisa que eu acho que é importante. A parte do... Então, era isso que eu ia perguntar. Nossa, câmera... Gente, desculpa, a minha câmera, ela desconectou. E ela é muito difícil de conectar. Eu estou pensando aqui, Lu, a parte que vocês desenvolveram de cada erro, é isso aí vocês que vão estar falando, não é? Isso mesmo. Eu vou entrar logo na sequência da sua Tá, demonstração, falando a respeito de como tratar cada tá erro bom, que foi gerado de inconsistência. tá bom. Então, aqui assim, ó, dados da pessoa, que é o nome do pai, nome da mãe, essa parte aqui toda dos dados complementares, vocês vão estar entrando e se der algum tipo de erro ali, como eu falei, RG, nome, CPF, olhar o nome do pai ou o nome da mãe nos espaços. Documentos, vocês têm toda essa parte aqui, CPF não conseguem alterar. Quando vocês começam o ingresso do servidor que cadastra, se ele é um novo, e vocês cadastram um CPF para ele virou uma pessoa dentro do gestão de cargos. Se vocês estão trazendo uma pessoa que já é servidora e vocês colocaram ali o CPF da pessoa, o próprio gestão de cargos vai trazer os dados daquela pessoa para vocês. Então, CPF, vocês não conseguem alterar. Ai, Cláudio, CPF, já tivemos casos assim, né? CPF está errado. Aí tem que estar entrando em contato com a gente para a gente ajustar o CPF. Cadastrei o CPF, ficou errado. Tem que estar entrando em contato para a gente fazer esse acerto, tá bom? Como a gente chama ele de chave dentro do sistema, a gente não deixou ele para vocês estarem alterando, até por segurança do sistema, tá bom? Aqui, ó, lá na outra tela não tem, a gente já está ajustando isso na hora de fazer o apostilamento, mas aqui serve tanto para SIM como RG. Eu não sei se vocês lembram, eu alterei meu RG lá para SIM. Ó, ele já atualizou aqui dentro do gestão de cargos. Não esquecendo que quando é SIM, não tem dígito, tá bom? E sempre que é RG do Estado de São Paulo, ele é obrigatório dígito, dentro do gestão de cargos, para a gente tá fazendo essa integração certinha com a folha. E aí vem todos os outros dados, data de expedição. Uma coisa importante aqui, ó, carteira de habilitação, ela não é obrigatória, ela é obrigatória para aquelas funções que exige ali a carteira de habilitação. Certidões aqui vocês vão estar informando. Uma coisa que é importante nesse dado aqui, ó, nesse bloco aqui, é o ano do primeiro emprego e o PIS. Ah, mas o PIS está correto. Observar ali na hora que apresenta o erro de PIS, se o ano do primeiro emprego que foi colocado aqui está de acordo com o cadastro se essa pessoa já é servidora, tem dentro da gestão de pagamentos. Ah, o ano do primeiro emprego está diferente, vai dar um erro, vai apresentar o erro, e o erro vai aparecer como erro de PIS, dentro lá no relatório de erro de vocês. Temos a carteira profissional, a gente não conseguiu ainda fazer o ajuste para deixar a obrigatoriedade somente para seletista. Não está sendo fácil esse ajuste, está com os nossos técnicos para a gente tentar ajustar ali. Então, o que eu oriento o RH quando ele me procura? Ah, Cláudio, eu fui fazer a alteração, está exigindo a carteira profissional. A maioria dos RHs já estão trabalhando nesse formato. É um estatutário, não precisa da carteira. Ok, não precisa da carteira, mas está obrigando, eu não consigo seguir. Infelizmente, eu vou pedir para vocês hoje fazerem assim, colocar os dados da carteira digital, que hoje ele é o número do CPF, né? Os 7 primeiros números ficam no número da carteira e os últimos 4 no número da série, aqui do outro lado. Ah, ele saiu. Aqui do outro lado na série. Ele vai estar apresentando que o número da carteira digital hoje, ele é o número do CPF. CPF vai ser... Na hora que tiver tudo só no CPF, eu acho que fica muito melhor. A câmera habilitou novamente, gente. E aí vem a data de emissão. Ah, não tem uma data de emissão. Pode estar colocando a data do exercício que ele está entrando hoje no estado. Não é um problema, né? Que isso aqui a gente não manda para a folha. É o ano do primeiro emprego e o número do PIS.
A data do PIS, Lu, eu não lembro se ela tem que estar certinha de acordo com quando ele tirou o PIS para ir para vocês. Que eu lembro desse bloco aqui é o ano do primeiro emprego e o PIS. Lembra alguma coisa diferente, Lu, dessa data do PIS? Se precisa estar certinha ali, se tem alguma coisa na folha que entra essa informação? Ellen, essa eu vou pedir para você, mas eu acredito que não precisa, né? Eu vou pedir para Ellen confirmar aqui. Não, Lu, Tá. somente o ano, tá? Tá A data bom. não precisa, tá, Cláudia? Tá bom, Ellen. Eu estou falando dessa data, por quê? Porque a data do PIS, dentro do gestão de cargos, ela é obrigatória, por isso que eu estou trazendo ela para vocês. Ah, ela vai me obrigar. Coloca a data do exercício, não é um problema, tá, gente? Já que eu não preciso desta informação para mandar para a folha de pagamento. O obrigatório mesmo é o ano do primeiro emprego e a data do PIS, tá bom? Nesta tela. Acho que era isso. O contato dentro do gestão de cargos, contatos, eles são obrigatórios, tanto para e-mail quanto para número de telefone, que ele vai pedir aqui para vocês, ó, telefone e e-mail. Isso foi uma solicitação lá atrás, quando a gente começou a desenvolver o sistema, pelos próprios RHs, para vocês terem essas informações dos servidores, quando vocês precisassem, elas estarem atualizadas dentro do sistema para vocês, tá? A escolaridade, ela é obrigatória e ela tem que estar, um exemplo, a gente teve muitos casos agora, CCESP, FCESP, acima do nível, até o 4 é o nível médio, acima do 4 é nível superior. Então, nós tivemos muitas pessoas que estavam com a escolaridade na folha de pagamento que não estava atualizada, por exemplo. Então, coloquei do lado de cá uma pessoa no CCESP 10 e na folha essa pessoa estava como nível médio, né, de escolaridade. Não integra. Agora, nós fizemos um ajuste que, quando vocês informarem a escolaridade correta do nosso lado de cá, ele vai sobrepor a informação que tem na folha de pagamento. É isso mesmo, né, Lu? E aí chega Isso certinha. mesmo. Tá, mas tem que estar informando do nosso lado de cá a escolaridade correta para estar integrando. Informei nível médio, tá? Nível médio na folha não vai, porque este cargo exige nível superior. Como no gestão de cargos vocês informaram, não atualizaram para superior, ele não vai sobrepor o que tem na folha, porque está igual, tá bom? Habilidades e idiomas não são coisas obrigatórias, mas se quiserem estar preenchendo, podem estar preenchendo. E essa tela que a gente já falou dela. Esta última tela, eu não falei sobre ela, porque ela é da descentralizada. Se vocês tentarem clicar aqui no cadastrar, ela já vai habilitar a descentralizada. Não faz sentido vocês estarem preenchendo esta tela sendo centralizada, tá bom? Acho que é isso, gente. Dentro do gestão de cargos é isso. Os maiores... Aqui é como fazer as alterações. E só fazendo um complemento do que a Cláudia trouxe, né? Qual que é a premissa? A inserção de todos os dados relacionados a esse ingresso, ele é via gestão de cargos, né? Então, não há o que se falar de inserir dados dentro do sistema de folha, né? O sistema de folha ele vai entrar no cadastro ali para fazer aquelas alterações relacionadas a questões financeiras ali de folha. Então, quando a gente fala de ingresso, né, os campos são esses que a Cláudia acabou de trazer para vocês, né? Vê que está totalmente completo, tem todas as informações ali necessárias e todos os fluxos ali de alteração, né, funcionando. Era isso. Passo a palavra aí para a Lu para continuar a apresentação. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigado mesmo por essa aula sobre o gestão de cargos. Obrigada, eu também. Vamos continuar então. Agora eu vou pedir para o Ronaldo retornar a nossa apresentação no slide 5. Isso. Aqui eu vou demonstrar e falar um pouquinho para vocês com relação a esse trabalho que nós desenvolvemos, né? De identificar quais as principais inconsistências, né? Fizemos isso nesse período, como nós demonstramos aí, de 1 de 1 de 2026 até 30/6. Identificamos as principais, mas também identificamos todas as inconsistências e preparamos uma orientação técnica aonde consta cada inconsistência, o que significa aquela inconsistência e qual a ação corretiva para estar
resolvendo essa situação e conseguir integrar o cadastro pelo sistema gestão de cargos. Então, aqui nós identificamos 8 inconsistências, as mais com maior quantidade, né? Nós temos aí em primeiro o 72T, que a Cláudia chegou até a demonstrar ali, né? Com 1.354 casos. Essa é a mais volumosa, por quê? Porque se trata dos novos cadastros que estão ingressando, porém, existe um provimento anterior. E esse provimento anterior, ele precisa ser excluído para dar início ao novo cadastro via sistema gestão de cargos, né? Então, vocês, sempre que forem fazer, desde o início do processo da reserva de vagas, sempre tem que verificar, esse servidor, ele possui um cadastro hoje aberto, ativo no sistema? Então, primeiro eu preciso dar a tratativa, né, que é encerrar esse cadastro, para depois eu entrar no sistema, como a Cláudia já orientou, né, e conseguir concluir essa integração. Temos o 170, que existe EX ativo invalidando a operação, mesma situação, existe um EX aberto, né? Vou usar a expressão, que é como a gente e vocês já estão acostumados, então eu tenho que cessar essa designação antes de fazer essa integração desse novo cadastro. O 424, que é o tipo de acúmulo de cargo, o 72S, PIS/PASEP inválido, 317, opção pelos vencimentos de IPV não ativo e bloqueado, o 439, números de PIS/PASEP diferentes para o mesmo RS, 215, RS-PV ou PV inexistente no vínculo, e o 5S, operação não permitida, pois existe já um código de vencimentos implantado no cadastro. Nós temos aqui, então, os principais, e agora na próxima tela, eu vou demonstrar para vocês como que nós montamos a orientação técnica, que nós encaminharemos assim que encerrar essa agenda. Então, vocês vão observar, lá na orientação técnica, vai estar constando a tratativa de cada um. Então, como eu falei, lá vai estar constando qual é a inconsistência, para vocês poderem consultar de imediato quando apresentar a inconsistência, depois de todo o processo que a Cláudia já orientou, né? E verificar. Lá nós colocamos assim, no caso, repetir o 72T. O servidor possui outro vínculo ativo na folha de pagamento, sendo necessária a exoneração. Qual a ação corretiva? Secretaria da Educação, encaminhar portaria CAF com a exoneração do provimento ativo. Para as demais secretarias de Estado, informar a exoneração por meio do sistema de frequência, como já fazem hoje, tá? Então, deixar claro que, com relação a esse erro, que é o mais numeroso, se vocês não encerrarem a situação anterior, não vai conseguir fazer o cadastro no sistema de gestão de cargos, tá? O mesmo para o 170, que existe EX ativo. Os dois têm a mesma tratativa, que é verificar, encerrar a situação anterior para conseguir integrar. Próxima tela, Ronaldo. Isso. O tipo de acúmulo 424. O que acontece quando apresenta essa inconsistência? Não foi informada a acumulação, embora o servidor possua um outro vínculo ativo ou bloqueado. Então, qual é a ação corretiva? Tá? Verifiquei lá que gerou 424. Vou lá na consulta da opção 1121, onde eu tenho todos os dados pessoais e funcionais do servidor, verifico a situação e, nesse caso, ele vai acumular, ele vai continuar com o cadastro que ele tem. Então, eu preciso ajustar, se ainda não foi, a publicação desse ato decisório conforme essa nova situação, né? Porque pode ter situações que já existe um acúmulo publicado, mas é um acúmulo
de uma situação anterior, né? Mudou a situação funcional, eu publico um novo ato decisório. E sempre lembrando que a validade é a partir da data da publicação do DO. Então, essa nova situação, ela só vai poder ser integrada a partir da data da publicação desse ato, desse novo ato decisório. No caso do 72S, PIS/PASEP inválido, está na faixa de inscrição do INSS. O que significa isso? O número informado no campo PIS corresponde ao número NIT, utilizado para a identificação de contribuinte individual, sistema MEI, não sendo válido para essa finalidade. Então, aqui, somente o número do PIS, tá? Para vocês integrarem esse cadastro, o número do NIT não tem validade. Então, a ação corretiva, verificar junto à documentação do servidor a numeração correta do PIS e proceder à devida atualização. Por gentileza, Ronaldo, próxima tela. O erro 317, opção pelos vencimentos de PV não ativo e bloqueado. O provimento PV, informado para opção de vencimentos, encontra-se bloqueado ou excluído, não sendo válido para utilização. Então, esse também a gente percebe que é uma inconsistência recorrente, mas que ela pode ser corrigida apenas fazendo uma consulta na 1121 e identificar qual é o provimento correto para fazer essa correção, né? Então, qual é o provimento que, de fato, ele vai fazer a opção pelos vencimentos? Então, isso é só mesmo uma consulta e um ajuste para que seja informado qual é o provimento correto e o cadastro aconteça com sucesso. 439. Números de PIS/PASEP diferentes para o mesmo RS. O servidor, nesse caso, já possui um cadastro no sistema, no qual consta uma numeração de PIS previamente registrada. Uma situação como a Cláudia demonstrou agora há pouco, tá? Então, já existe um número de PIS no sistema da folha de pagamento. Qual que é a ação corretiva? Verificar na funcionalidade 1121 a numeração de PIS cadastrada no sistema da folha e proceder à devida atualização se necessário. Esse aqui, sempre que tiver que acontecer essa inconsistência, entre em contato com a Cláudia. A Cláudia vai orientar como fazer essa verificação, tá? E essa correção, se necessário. Próxima tela. O 215, RSPV ou PV inexistente no vínculo. O provimento informado, o PV, para opção de vencimentos não consta no vínculo do servidor na folha de pagamento. Então, ele é muito parecido com aquele anterior, né, que eu já demonstrei. Qual a correção? Verificar na funcionalidade 1121, identificar qual é o provimento correto e fazer a atualização. E o 5S, operação não permitida, existe código de vencimentos 4063 ou 95042, que esse é um código que fica implantado no sistema financeiro da folha de pagamento. O que acontece? O servidor ele possui outro vínculo em comissão, ativo na folha de pagamento. E aí, o que acontece? É necessário fazer a prévia exoneração do provimento. Então, esse, como o 72T, você precisa finalizar o cadastro anterior para poder fazer a integração desse novo, tá? Então, a ação corretiva, mesma coisa. Se Secretaria da Educação, encaminhar a CAF com a informação da exoneração do provimento ativo. Demais secretarias de Estado, informar a exoneração do provimento por meio do registro de frequência. Próxima tela. Colocamos aqui como pontos de atenção, né? Então, um resumo de tudo que nós identificamos com relação às inconsistências apresentadas, o que eu acabei de passar das tratativas nos slides anteriores, né? Então, nós deixamos aqui como pontos de atenção quando se tratar do evento exoneração e cessação de EX, acumulação e opção de vencimentos, que são as inconsistências mais recorrentes. Então, sempre lembrar no caso da exoneração e cessação de EX,
caso não ocorra a exoneração ou a cessação de EX no sistema, tá? O vínculo anterior não vai ser considerado encerrado e vai impedir a integração do novo vínculo. Então, enquanto vocês não fizerem as tratativas para que esse vínculo seja encerrado, a nova integração não vai acontecer. Com relação à acumulação, como a Cláudia também já orientou, o servidor possui outro vínculo com o Estado, é necessário ativo ou aposentado e é obrigatória essa informação do acúmulo. Então, aí a tratativa é verificar a publicação do ato decisório dessa nova situação para que possa regularizar a informação no sistema gestão de cargos e a integração ocorrer normalmente. Opção de vencimentos. Verificar se o provimento informado está com a numeração correta, garantindo a adequação e a aplicação da opção de vencimentos. E aí o cadastro também segue o processo fluxo normal para ser integrado com sucesso. Próxima tela. Ainda com relação a pontos de atenção. Aqui depois até peço, se Maurício quiser complementar, depois de eu apresentar. Esse aqui é um ponto muito importante, né? Existe uma instrução normativa, que é a número 16, SGP, de 13 de novembro de 2025, que trata a respeito de ordens de crédito, né? Porque a gente acompanha que acontece, né? Não aconteceu a integração dentro da programação, né? Para ingressarem aquelas vigências, né, aqueles cadastros, e passa para uma programação seguinte e o servidor acaba ficando com o pagamento prejudicado, porque por conta de uma inconsistência não integrou, né? Aí vem uma solicitação para se é possível efetuar esse pagamento através de ordem de crédito, tá? Então, assim, qual é esse fluxo a partir da instrução normativa de 13 de novembro? Vocês vão observar aí no artigo 13, né, que as ordens de crédito, eles constituem um instrumento excepcional de execução de despesa de pessoal, tá? E somente poderão ser utilizadas mediante autorização expressa da Diretoria Geral de Pagamento de Pessoal, DGPP, nas hipóteses e condições previstas no anexo 1, que eu vou demonstrar no próximo slide. Então, a autorização, no parágrafo 1º, fala lá que a autorização dependerá de justificativa formal do órgão ou entidade solicitante, instruída por processo SEI, contendo a documentação comprobatória. No parágrafo 2, é vedada a utilização de ACC para regularização de lançamentos não efetuados durante o período de processamento da folha mensal ordinária ou decorrente de falha operacional das unidades responsáveis. Então, aqui, a gente trouxe essa instrução para a gente fortalecer, né, que qualquer solicitação de ordem de crédito, ela tem que seguir o passo a passo do que foi determinado nessa instrução. Então, a autorização vai ser expressa da DGPP. E como, para essa situação que seja necessário, tem que realmente autuar um processo SEI com toda a documentação comprobatória. Tem que seguir esse processo, né? E agora, no próximo slide, que é o anexo 1, aqui estão as orientações complementares que vão realmente efetivar se é necessário ou não e como, né, continuar o procedimento para a elaboração dessa documentação. Anexo 1. Hipóteses e procedimentos para a utilização de ordens de crédito. Eu vou diretamente ali, né, porque depois da autorização prevista no artigo 13, que eu mencionei no slide anterior, eu vou direto ali no artigo 3º. Excepcionalmente, as OCCs poderão ser emitidas por iniciativa da DGPP, desde que justificadas e autorizadas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Então, a gente trouxe esse tema
né, abordar essa solicitação de ordem de crédito, porque é muito importante e ela depende de autorização da Subsecretaria de Gestão de Pessoas para acontecer, né? Então, toda a documentação, ela tem que seguir esse protocolo, encaminhar para a DGPP, né? A DGPP vai encaminhar para a Subsecretaria de Gestão de Pessoas e vai ser analisada as condições da solicitação. Se realmente se enquadrar e for uma situação excepcional, a ordem de crédito será realizada. Caso contrário, não, né? Então, muito importante, agora fazendo um apanhado geral de tudo que nós trouxemos aqui hoje, muito importante verificar desde o início, né, os prazos para a inserção dos dados no gestão de cargos e sempre no gestão de cargos, tá? O gestão de cargos é o sistema oficial para integração de novos cadastros. Então, qualquer dúvida, qualquer inconsistência que gere no ato da inserção, né, desde a reserva de vagas, todo o processo até chegar na conclusão do cadastro efetivado no sistema, tem que ser encaminhado para a equipe do gestão, que é a Cláudia. Então, qualquer dúvida, qualquer inconsistência, sempre reportar para a Cláudia, tá? Cláudia sempre vai buscar informação, vai buscar orientação. Nós criamos essa orientação técnica com todos os erros que são gerados hoje e continuaremos atualizando essa orientação. A cada erro novo que apareça no sistema gestão de cargos, nós vamos analisar, nós vamos dar as tratativas em conjunto com a Cláudia e a equipe do Tiago, né? E vamos sempre atualizar essa orientação técnica, para que não aconteça de precisar solicitar uma ordem de crédito, porque, né, devido a uma inconsistência, não conseguiu ingressar na programação correta, né? Por exemplo, vocês de imediato autuarem já o expediente SEI com a documentação e encaminhar para as DDPs solicitando a integração manual, né? Isso tem que partir sempre da equipe da Cláudia. Vocês reportando todas as situações de imediato para ela, ela vai analisar, ela vai orientar, né? E se for algum caso excepcional que não tenha como nesse momento, porque ainda vai ter que ser dada uma tratativa para a inconsistência gerada, ela vai orientar, autuar esse expediente SEI, né? E encaminhar para que essa integração aconteça de forma manual, mas com a orientação dela, né? Então, sempre que precisar, sempre que for necessário a atuação de um expediente SEI, tá? Que seja sob a orientação da Cláudia e a equipe do Tiago, tá? Porque eles vão analisar. Cada vez que nós fazemos uma inclusão, uma interferência manual via DDP, a gente está fazendo um processo, um fluxo fora do sistema de integração do gestão de cargos. E isso compromete as informações desde o início, né? Porque vocês precisam ir lá e indicar a reserva de vagas. Então, por isso que o fluxo todo sempre tem que acontecer dentro do integração, do gestão de cargos, né? Uma vez que ele sai do gestão, ele vai seguir um outro fluxo, que não é o correto. Mas já falei demais, agora eu vou passar a palavra para o Maurício, para ele concluir essa nossa apresentação. Muito bem colocado sobre essa situação, que é um ponto de atenção real, né? Nós, claro, quando desenvolvemos um sistema, nós sempre nos preocupamos com a operação, né, daquele fluxo que a gente está fazendo ali, a transformação digital, né? Então, obviamente que no início do ingresso, né, realizado ali via gestão de cargos, com a questão da integração junto à folha de pagamento,
né? Nós estávamos realmente modificando completamente a forma como era realizado esse trabalho. Lembrando que como que a gente fazia, né? Você tinha ali o antigo sistema SICAD, que você cadastrava lá e ele não tinha conectividade nenhuma com a folha, fazia o cadastro na folha diretamente, né? E aí um sistema não conversava com o outro. O SGP é um ecossistema que integra esses dois sistemas, e aí você tem um novo sistema que é o gestão de cargos e o sistema de gestão de pagamento, né? Então já é uma nova forma de trabalho, ele é um novo sistema integrado, né? Que faz com que a gente tenha que identificar exatamente qual é o sistema de que trata aquela informação. Então, quando se fala de ingresso, não se fala mais de cadastro, né? Então, não existe mais a possibilidade de fazer o cadastro em folha de pagamento, né? E até mesmo normativamente, nessas condições não são mais possíveis. Obviamente que nesse movimento de fazer o desenvolvimento desse sistema e disponibilizar para vocês, obviamente que a gente ali tratava caso a caso, identificava ali algumas situações que havia algumas necessidades. Essas necessidades foram saneadas justamente por isso que nós estamos aqui fazendo a capacitação para orientar vocês, deixar aqui bem claro nova metodologia de trabalho, né? E ela, inclusive, atua diretamente no campo da solicitação de ordem de crédito, né? Então, quer dizer, a partir dessa programação, ou seja, de hoje, 1 de julho, fazendo valendo, né? Os ingressos serão realizados todos via gestão de cargos, né? E se caso haja aí alguma necessidade de fazer a solicitação de ordem de crédito, a gente precisa estritamente atender essa instrução normativa que já estava valendo desde a data de publicação dela ali de novembro de 2025, né? Então, a partir de agora, a gente não consegue mais fazer ali nenhum atendimento extra pauta sem passar por esse fluxo de ordem de crédito, né? Isso na prática significa o quê? Se a gente receber algum e-mail solicitando crédito ou algum processo SEI vindo para uma caixa que não seja, né, essas caixas aí de SEI que estão disponibilizadas ali, né, no escopo da instrução normativa, infelizmente, a gente vai precisar fazer a devolução ali, informando que deve seguir estritamente ali o procedimento estipulado pela instrução normativa número 16 do SGP, tá bem? E aí, claro, continuamos sempre à disposição, vamos continuar realizando todas as orientações necessárias, tanto nós aqui do time da Coordenadoria de Soluções e Produtos, como o time da diretoria e de sistemas de RH, sobre a demanda aí, o direcionamento da Cláudia, e estamos em completa sintonia com vocês, entendemos que essas mudanças elas são desafiadoras, mas podem contar conosco e eu desejo para vocês, claro, um ótimo trabalho. Esse sistema é um sistema bastante intuitivo, agiliza demais o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pegarem ali o jeito do sistema e todo esse fluxo, vocês vão perceber que ele é muito mais simples e melhor para se trabalhar, mais eficiente, inclusive, tá? Então, agradeço muito aí a participação de todos. Passo a palavra para os demais, se quiserem aí fazer algum complemento. E eu só tenho a agradecer a apresentação. Oi, Cláudia, fica à vontade. Eu gostaria, eu até coloquei lá no chat, esqueci de falar, minha câmera está com problema, tá, gente? Desculpa. Eu gostaria de colocar aqui, de compartilhar uma informação, aproveitar que tem bastante gente. De novo, eu não consegui, não sei se tem, o Ronaldo tem que mudar alguma coisa para ir. Aí. O erro que tem sobre tanto opção de vencimentos quanto o PV de acúmulo, pessoal, eu oriento os RHs a estarem fazendo uma consulta. Por exemplo, eu entrei no meu aqui, tem um erro aqui de acumulação, do meu PV de acumulação. Eu venho aqui, eu acho que é uma saída para vocês, aliás, não é uma saída não, é o único caminho. Venho aqui na direta, né, administração direta, acho que é aqui no 2, eu faço sempre aqui, consultar, tá diferente, dados funcionais, servidor ativo, não é essa tela que eu olho, mas tudo bem. E aí, para vocês estarem olhando exatamente o quê? Não é aqui que eu olho. Que estranho. Aqui, eu olho nesse resumos funcionais aqui, é o PAPN. Eu venho aqui, muitos RHs
Ai, desculpa, eu estou na homologação, por isso que não vai dar certo. Eu vou olhar em produção, tá, gente? Desculpa mesmo. Venho aqui na gestão de pagamentos, para entrar novamente, peço desculpas, eu estava no ambiente de homologação, porque eu estava fazendo aqueles caminhos com vocês antes. Venho aqui na administração direta, venho aqui nos resumos funcionais, entro no PAPN, vocês todos têm esse acesso, entro com os dados do servidor aqui, seja o RS, seja o RG, vou prosseguir aqui, eu entrei com o meu. O que vai acontecer aqui? Vocês terão aqui, ó, o PV exato que vocês precisam. Então, o que acontece? Quando o servidor é aposentado, esse vínculo, eu não sou aposentada, mas como o meu vínculo está bloqueado porque eu tenho um CCESP ativo, o aposentado, ele apresenta nesse mesmo formato com a data da aposentadoria aqui do lado. Então, quando vocês estiverem fazendo o ingresso de um CCESP e ele acumula com este aposentado, porque vocês têm que publicar essa acumulação, o PV para a acumulação é sempre o que está aqui, ó. Quando vocês tiverem dúvida, deu erro de PV de acumulação, porque apresenta também. Então, é aqui que vocês têm que olhar, é a segurança de vocês. Eu estou cadastrando a opção de vencimentos, vamos supor que eu fosse um FCESP, que eu sou um CCESP hoje. O FCESP da Cláudia eu vou cadastrar. Qual que é o PV de opção que vai sempre, vocês terão sempre que estar colocando? É a opção que eu faço pelos meus vencimentos. Então, meu PV dos meus vencimentos é do meu cargo efetivo. A maioria das pessoas das RHs, elas colocam, tem muita gente colocando, o PV que será ainda criado ali pela folha de pagamento, porque eu não sei se entende que é o PV que eu estou entrando agora, e não é isso. A minha opção é sempre o PV de opção pelos meus vencimentos do efetivo que eu já tenho. Então, assim, a segurança de vocês para olhar esse registro é aqui, quando apresentar esse erro. Tanto de PV de acumulação quando é aposentado, ou quando é ativo com ativo, também vocês têm um PV aqui para confirmar, e quando é a opção de vencimentos ou a acumulação. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, aproveitar que está todo mundo, né, aqui, bastante gente, e aproveitar também para agradecer a todos vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida de vocês, a maioria aqui já falou comigo, e é isso. Muito, muito obrigada, gente. E agradecer aí a parceria de vocês, DGPP, tá? Muito obrigada. A senhora quer comentar? Só colocar aqui. Ronaldo, agora eu vou passar a palavra para a Ellen, que ela vai vai falar um pouquinho das perguntas e respostas, né? Das mais. Tá bom. Estamos já quase estourando aí o tempo, mas nós vamos. E antes de passar a palavra para ela, faltou só realmente finalizar aqui que nós disponibilizaremos, assim que terminar essa apresentação, o material comentado com relação à orientação técnica, né, que nós vamos estar disponibilizando a relação de todas as inconsistências com as tratativas, e também nós vamos encaminhar a orientação que a Cláudia já encaminhou a semana passada por e-mail, mas nós vamos estar colocando junto com esse material novamente a apresentação que ela fez com a sequência de como acessar o sistema, né? Então, nós vamos mandar os dois materiais, os dois arquivos, para vocês poderem visualizar e terem em mãos aí no dia a dia. Agradecer a participação de todos e passar a palavra agora para a Ellen. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, algumas perguntas que a gente andou analisando aqui, respondendo já, mas para falar do modo resumido, para todo mundo estar na mesma página, está tudo certo. Uma das perguntas que fizeram é sobre quando entra na folha de pagamento. Então, lembramos que toda folha de pagamento, em todo mês, ele há uma programação, tá? Mesmo que você cadastre no gestão de cargos, após o fechamento dessa programação, ele só vai entrar na folha de pagamento realmente no próxima programação. Normalmente, as programações vai do dia 1 ao dia 17, 18, mais ou menos. Cada mês tem uma programação específica, né? Acho que já estão acostumados, porque tem vários lançamentos que dependem
dessa programação. E acontece a mesma coisa no gestão de cargos. Se vocês digitarem lá no gestão de cargos, após o fechamento dessa programação, ele só vai integrar no próximo dia 1º do mês subsequente. Então, digitei lá no dia 25, ele só vai integrar no dia 1º, tá? Então, ele não faz a integração quando a programação está fechada. Tá bom? Outra coisa que o pessoal perguntou sobre acesso, que não consegue. Gente, o acesso de visualizações é tudo com o setorial. Quem faz acesso para visualização de tudo é o seu setorial que tem que falar. Então, vocês têm que verificar com eles sobre o acesso, tá? Deixa eu ver mais aqui sobre perguntas. Uma pergunta que também fizeram. Apresentou o erro agora. Apresentou o erro. Eu alterei. Quando que ele vai voltar para a folha? A gente tem uma programação que tudo que é alterado até as 15 horas do dia, ele entra para o dia subsequente. Se alterou após, ele vai entrar só no outro dia, tá? Então, achei um erro, 10 horas da manhã. Provavelmente no próximo dia, você arrumando ele hoje, alterando conforme a Cláudia mostrou para vocês, no próximo dia ele será integrado corretamente. Ou apresentará um novo erro, não alterou corretamente, então aí vocês consultam onde a Cláudia mostrou para verificar certinho se ele foi outro erro ou se ele integrou na folha, né? Então, alterei depois das 15 horas. Ele só vai aparecer 2 dias depois. Porque aí, todo o lançamento que vocês fizeram, ele sobe, né? Para a gente lançar isso na folha de pagamento. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta recorrente. Como a Cláudia falou aqui, o pessoal está perguntando que dados consegue mudar. Pelas orientações da Cláudia, né, Cláudia? Somente o que não consegue alterar é o CPF. O resto você consegue fazer toda alteração se apresentar erro. Isso, Ellen, só aproveitando que eu respondi aqui uma pergunta, e aí eu acho que, não sei se todo mundo está lendo o chat, mas assim, foi feita uma pergunta assim, quando eu altero, integra, foi até o Felipe que fez, né, da PGE. Então, assim, enquanto apresentou o erro, você alterou, na hora que integrará corretamente. O ingresso integrou com a folha de pagamento, já está tudo certinho, tudo lá, você precisa fazer um acerto, um ajuste. O ajuste que você faz dentro do gestão de cargos não integra mais com a folha de pagamento. Hoje, o que nós integramos do gestão de cargos com gestão de pagamentos é somente o ingresso. Não, ajuste, alteração de nome, isso se precisar fazer pós-integração, faz tanto na gestão de cargos, por enquanto, e na gestão de pagamentos, como vocês já têm o costume de estarem fazendo ali na gestão de pagamentos, né? É isso mesmo, Cláudia. Eu vi a pergunta, alguém perguntando que precisa alterar o sim, né? Como a Cláudia falou, se já integrou, você não consegue mais alterar no gestão para ele integrar na folha. Você tem que ir lá no sistema SGP e alterar lá nos meus documentos, se eu não me engano, a opção, dentro do SGP da administração direta, você faz essa alteração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ronaldo, eu acho que era basicamente isso mesmo. Maravilha, Ellen. Obrigado aí por ter colocado as informações. Pessoal, super agradecemos a todos vocês. Lembramos que esse processo que está sendo feito aqui, né, de integração entre os sistemas é para evitar, né, retrabalhos aí por parte de vocês. Mas lembramos que algumas situações ainda que não evoluíram, como foi bem dito agora no finalzinho, que precisam estar com as duas informações atualizadas entre os dois sistemas, gestão de cargos e folha de pagamento. Né? Tem muita coisa bacana ainda vindo pela frente, que está sendo programada aqui pelos times, que depende essencialmente aqui dessas informações estarem equalizadas. Enviaremos, né, todo o material aqui para vocês na comunidade do WhatsApp e também por e-mail dos dirigentes e desejamos a todos um excelente mês de julho. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todo o time da GPP e da GSP. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até logo, tchau. Tchau, tchau. Valeu.